Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz de Deus com todos, que Deus venha abençoar o final de semana de vocês. Vocês vão achar estranho aí a descrição do vídeo, mas eu resolvi vir colocar para vocês o meu relato de como foi o parto do Marcos Paulo e por que ele nasceu prematuro e passou da hora de nascer, tá? Eu vejo muitas mãezinhas, gente, minha mão tá aqui, eu vou tentar arrumar o celular. Muitas mãezinhas falando a respeito disso, talvez vai ficar um vídeo meio longo, mas eu gostaria que vocês assistissem até o final para vocês verem o milagre no qual Deus fez na vida do Marcos Paulo e tem feito até o dia de hoje, tá? Tudo começou quando eu tinha duas filhas, né? Uma de 11 meses, que é a Michele, duas cesáreas, e Deus mandou o Marcos Paulo, né? Deus mandou, fiquei grávida. E foi uma gestação até o quarto mês perfeita. No quarto mês, a minha mãe morava perto da minha casa, na casa até onde a Michele morou até há 2 meses atrás, minha mãe morava ali. E as minhas filhas estavam lá. E aí, a Sheila estava lá. E a Michelle estava no chiqueirinho, no cercadinho dentro da sala. E aí eu já estava de 4 meses, ela tinha mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses também. Já falava algumas coisas. O vitrô da sala estava aberto, o portão ficava destrancado, gente, há 38 anos atrás. 37 anos atrás. E eu tava lá no fundo mexendo, e ela lá no quarto, com a televisão, lá na sala, com a televisão ligada, assistindo. Aí eu falei assim pra ela, filha, ó, até parece que ela entendia, né? Filha, a mamãe vai lá na vovó buscar a Sheila pra dar banho em vocês duas e colocar vocês pra dormir. Porque eu não via a hora que elas dormiam pra eu dormir também. Porque gestação, quarto mês de gestação, passei assim, foi uma gestação perfeita, mas com todos os sintomas de uma gestação, né, gente? Então a gente passa muito mal. Do Marcos Paulo eu passei muito mal, muito enjoo, muito vômito, muita sonolência, muito mal-estar. Do Marcos Paulo foi. Só que quando eu fui fechar a porta da sala, gente, eu ia deixar tudo aberto, eu não ia trancar, eu só ia encostar, fechar a porta da sala. A Michele falava assim, ó, bicho, mamãe, bicho, bicho. Aí eu abria de novo, algo, né, gente, no coração de mãe. Ela falou umas 2 vezes, eu falei, então vamos comigo, vamos. Eu tranquei o portão, pus ela em cima da barriga, que já estava grande, e levei. Cheguei lá, minha mãe pegou a Sheila no colo, veio trazendo comigo e eu com a Michele. Gente, ó, mas não deu assim, ó, 10, 15 minutos. Quando eu destranquei o portão, que eu abri a porta da sala, saiu de dentro do meu quarto 6 indivíduos, de dentro dos quartos. Pulou dentro da sala. Eles tinham feito isso, ó, dentro do meu quarto. E um deles veio pra cima de mim. E eu corri, gente, eu comecei a gritar e ele veio, né? Ele tirou e veio, né? A minha mãe saiu correndo com a minha filha, que a minha mãe não chegou nem a entrar, eu só gritei, né? Que tinha bandido dentro de casa, e a minha mãe saiu correndo e ele correu atrás de mim até na esquina, só não correu mais porque um motoqueiro, gente, era 2 horas da tarde, a rua vazia, um motoqueiro passou, acelerou a moto pro rumo dele e ele fugiu, ele achou melhor fugir, poderia ter feito uma tragédia, né, gente? Aí foi aquela gritaiada, os vizinhos saiu tudo correndo, aí chamou a polícia, tudo, gente. De lá pra cá eu percebi que a minha gestação não era igual. A barriga começou a não crescer, ela era flácida, eu agachava para tomar banho, ela dobrava, não ficou aquela barriga dura de gestante. Eu falava pro médico, não fazia ultrassom naquela época, ele escutava o coraçãozinho dele nas consultas e falava que estava normal. E eu via que não estava normal, quase não mexia, sabe? Eu acho que o problema começou ali, gente. Aí, quando foi isso tudo, gente, aí foi indo até o 8º mês.
nós estávamos em abril e o parto estava programado para 19, agendado para 19 de maio de 85, no qual ia ser particular, ia ser feita uma laqueadura, já estava tudo combinado com o médico, o meu marido já tinha pago, tá? Eu lembro na época 300 cruzados, 300 mil cruzados, é uma coisa assim, gente. Só, gente, naquela época eu era muito envolvida em política. Eu era muito envolvida em política. E a gente não podia eleger presidente do Brasil naquela época, não. Era a época da ditadura, eles, sabe, se assumia lá, que eu nem entendo muito bem isso. Mas quando liberou lá, sei lá como, eu não sei explicar para vocês, para escolher o presidente do Brasil, a gente não podia votar, mas não era mais a ditadura. Os próprios dentro de Brasília lá, os deputados, os políticos de Brasília iam eleger, né, 2 candidatos, né? E tinha 2 candidatos. Um era Paulo Maluf, que muitos não vão saber quem é, não é da sua época, mas muitos vão saber quem é. E o outro era o Tancredo Neves. E eu e meu esposo ficou desesperado, queria que o Tancredo Neves ganhasse a presidência da República, porque ele ia fazer uma mudança radical no Brasil. A gente era apaixonado pelo Tancredo, né? Como o Brasil era, né? E foi aquela direta já, direta já, direta já, mas ainda não foi a direta já. A direta foi depois dele. Para a gente poder votar, porque o primeiro presidente que nós conseguimos eleger foi o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Collor de Mello, que depois ele começou a fazer muita coisa errada, deu um desfalque no Brasil e teve o impeachment dele e ele foi afastado. Voltando lá ao Tancredo Neves, né, dia 15 de janeiro teve a votação na Câmara, lá em Brasília, e ele foi eleito com 480 votos contra Paulo Maluf. E nós ficamos naquela euforia, né, que ele ia ser o nosso presidente. Gente, em seguida ele ficou doente. Dizem, né, as boas línguas, as más línguas ou as pessoas, que ele sofreu uma tentativa de assassinato. Mas a gente nunca ficou sabendo disso. Falaram que era um apêndice dele, que estourou, suporou, sei lá como é que fala. Ele fez 7 cirurgias, tanto em Brasília quanto em São Paulo, e ele só foi piorando. Isso foi em janeiro, piorando, e a gente tentando, né, ver se ele melhorava para assumir o Brasil. No dia 21 de abril de 85, era feriado, mas o meu marido trabalhava na época, tinha um rádio em cima da minha penteadeira, que 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, quase 6, o rádio, ele fez uma gambiarra lá, o relógio despertava lá na cozinha para não acordar as meninas e o rádio ligava baixinho no nosso quarto, para nós acordar. E eu acordei com a notícia do falecimento do Tancredo Neves. Eu chorei muito na hora, acordei meu marido, ele nem ia trabalhar, mas esqueceu de desligar lá o negócio. E eu comecei a chorar muito e... Gente, vai ficar muito longo esse vídeo. Mas esse é o meu relato do parto do Marcos Paulo. Eu comecei a chorar muito e em seguida comecei com contração. Contração assim, gente, muito, endurecer muito a barriga. Endurecia. E comecei a perceber que eu tava molhando muito a roupa, muita calcinha. Molhando. E aí eu já comecei a ir pro médico. No dia 21 de abril, meu marido já me levou no médico. Só que a tonta aqui tinha convênio com o hospital particular, ia ganhar no hospital particular. Ao invés de eu ir pra lá, eu fui pro hospital que na época, agora é SUS, mas na época era INPS. Era INPS. Fui pra lá, gente. Como o meu médico atendia tanto no particular quanto lá, era uma maternidade muito famosa em Ribeirão Preto, o Hospital Beneficência Portuguesa, onde nasceu a Michele também, e nasceu o Marcos Paulo. Gente, nem me toquei de ir pro hospital particular, no qual eu tinha direito. Chegou lá, o meu médico estava viajando
e tinha só uns médicos boliviano que me atendia, fazia toque, olhava a barriga, falou que era normal de fim de gestação, não podia tirar porque era prematuro, ele ia nascer muito pequeno e muito pequeno não existe, né, gente? Ia nascer pequeno. Mandava pra casa, gente. Eu fui 9 dias. Aí comecei a ter dor, 9 dias. E meu médico não chegava. Até que me ligaram do convênio que ele tinha chegado. Se eu queria, eles já sabia, eu tinha procurado ele, que tinha uma consulta agendada pra mim no dia 30 de abril. Já fazia 9 dias que eu estava passando mal, indo todo dia na Beneficência Portuguesa e voltando para casa. E eu já estava muito mal, Aí marcaram uma consulta para mim às 4h30 da tarde, no dia 30 de abril de 85. Quando ele veio me examinar, não deu nem tempo de eu explicar para ele, ele me chamava de minha nega. Ele era de Fortaleza. Quando ele foi, minha amiga, não tá bem não? Aí ele pôs a mão na minha barriga e falou, epa, tá com contração? Eu falei, faz 9 dias, doutor João. Eu tô indo na Beneficência e eles mandam pra casa. Mas por que você não foi lá pro outro hospital, que eu não vou citar o nome? Pro outro hospital. Eu falei assim, não sei, doutor. Eu fui lá procurar o senhor, 9 dias. Aí ele falou, ó, vai pra casa, gente, olha a situação. Vai pra casa, amanhã é 1º de maio, feriado. Faz repouso absoluto, se de preferência não vá nem no banheiro. Dia 2 vem aqui, 9 horas da manhã, faz uma ultrassonografia. Às 4h30 da tarde traz pra mim, dia 2 de maio. No dia 1º, eu lavei minha casa inteira, porque eu tinha certeza que o Marcos Paulo ia nascer. Eu não estava bem, eu não fiz repouso. O que adiantava? 9 dias para não adiantava nada. Limpei tudo, no outro dia meu irmão me levou, então ele foi trabalhar, meu irmão me levou, fez o ultrassom, uma médica super educada, sabe, super carismática, não falou comigo em nada, perguntei se dava para ver o sexo, ela não respondeu, ela falou assim, eu tô aqui para ver como que tá o bebê, não tô para ver sexo. Isso porque eu tinha convênio. E não falou o sexo do bebê. 4h30 da tarde eu voltei, mostrei pra ele a ultrassom, ele olhou, fez careta, olhou pra mim, me examinou, falou, vamos tirar esse nenê hoje? Falei, hoje? De noite? Não, deixa pra amanhã, amanhã vai cedo lá e tira. Não se deixa pra amanhã, o que se pode fazer hoje? Ele falou pra mim. Ligou na hora lá no Hospital Beneficência Portuguesa, também não me mandou lá para o particular, já mandou lá para o outro lá, que seria SUS, né? Pediu para já ir me preparando, que eu estava indo para lá, para ir me preparando, e que eu chegaria lá e que ele, 5h30 da tarde, ele chegaria lá para fazer uma cesariana, não de urgência, uma cesariana que tinha que nascer o nenê naquela tarde. Fui para lá. Como não tinha documentação, a carteira de trabalho do meu marido, que era o principal para provar que eu era dependente do meu marido, que eu tinha NPS, para poder ser atendida, gente. Ficou tudo em casa, eu ia saber que eu ia internar. Aí meu irmão correu para casa, eu fui a pé, gente, mas pensa numa distância, uns 15, 20 quarteirão. No meio do caminho, eu já precisei ir segurando nas grades das casas, nos muros, que eu já não estava bem. Chegou lá, não tinha documento, não tinha carteira de trabalho, eu não tinha documento nenhum. Naquela época, eu usava o CPF do meu marido, eu não tinha nenhum documento. Fiquei lá sentada, gente. Quando ele chegou para fazer a cesárea, eu estava do jeitinho que eu cheguei lá. Em seguida, meu irmão chegou com a mala do nenê e com a carteira do meu marido. Aí, nossa, quando ele chegou, que ele viu a situação, ele falou, aí eu entrei em pânico. Eu avisei vocês que eu era para ir já adiantando ela, para 5h30 eu chegar e já entrar no centro cirúrgico. É um parto de urgência. Eu não sei se vai salvar a mãe, se vai salvar filho. Gente do céu.
Foi aquela correria e me prepararam e ele gritando, nervoso, e aquilo fui ficando desesperada e me levou para o centro cirúrgico. Tinha só 2 salas dentro daquele centro cirúrgico e as 2 salas estavam sujas. Ele falou que ia fazer a minha cesariana na recepção, sabe? Foi muito triste aquilo. E aí eu escutava bacia jogando para um lado, material cirúrgico para o outro, até que com uns 20 minutos desocupou uma sala, eu fui, não tinha médico para ajudar, não tinha anestesista. Gente, foi aquele corre-corre, porque já era para o hospital ter preparado para a hora que ele chegasse. Com muito custo chegou, gente, um residente, eu lembro dele direitinho, um grandão, loirinho, residente, nunca mais vi. E entrou o anestesista, que a gente, naquela época, a gente era da Igreja Católica, fazia muito encontro, e o doutor Ari fazia encontro com a gente, de casais. E aí ele chegou, ele me conheceu. Aí na hora que abriu, ele me anestesiou, foi muito rápido, me anestesiou, aí na hora que abriu, aí rompeu a bolsa, eu escutei aquela aguaceira caindo num balde embaixo da mesa. Gente, foi muito corrido. Quando ele falou, escutei ele falar pro doutor Ari, doutor, a mãe ou a criança? Aí, como ele me conhecia, ele falou, doutor, a mãe, porque tem mais criança em casa. A mãe, salva a mãe. Aí eu já falei, eu já nem sabia pensar, gente. Eu nem sabia pensar. Gente, vai ficar grande, por favor, vai até o final para vocês ouvirem. Gente, tirou ele estava roxo, azul, não chorou, embrulharam num pano, colocaram em cima de uma pedra e tentando me salvar, eu falando, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, e ele falando, Sônia, calma, você tá muito mal, eu preciso estancar essa hemorragia, eu tava com hemorragia interna, gente. E aí ele pegou, chamando, pediatria, centro cirúrgico urgente, pediatria, centro cirúrgico urgente, não tinha um pediatra na sala. Aí ele falou pra moça, pega a criança e leva. Era para levar pro necrotério. Quando ela pegou, ela começou a gritar e falou assim, doutor, ele tá fazendo xixi, Mas ele nasceu, gente, sem vida. Foi decretado que ele estava sem vida. Mas ele começou a fazer xixi. Aí correu, meu marido estava lá fora, na sala do centro cirúrgico, meu irmão, correu, não deixou eles ver, correu com ele para CTI, lá ele foi entubado, foi feito todos os procedimentos, ele veio ter mais 2 paradas cardiorrespiratórias, no qual já tinha, né, gente, uns 20 minutos parado sem respirar, tinha lesado muito o cérebro dele. Eu até acho que meu filho é muito inteligente pelo que aconteceu. E ficou lá, teve mais parada cardiorrespiratória, nasceu com 2,750 kg, 47 centímetros. Eu fiquei muito mal, gente, parecia que tinha me passado um trator em cima de mim, porque foi uma coisa assim muito violenta, um parto violento, mas não para salvar o meu filho, para me salvar. Foi um parto violento, não que o doutor quisesse ter feito aquilo, foi para me salvar, quando ele viu a situação que eu estava, porque dele ficar 9 dias forçando, prematuro, mas trabalho de parto, forçando para nascer, e como eu não tinha parto normal, o meu útero abriu, eu tive, acho que é rotura uterina que fala, meu útero abriu, e aí ele ficou no meio daquela hemorragia com líquido, e quando nasceu a médica disse que ele não tinha nem pulmão, só via uma mancha, entendeu? Só sei, gente, que tudo isso eu passei, foi um trauma que vai ficar pro resto da minha vida, sabe? Quando eu lembro daquilo, eu não desejo, eu não tenho inimigo, mas eu não desejo pra ninguém. E aí foi dado que ele não ia sobreviver, que ele era cego, surdo, mudo, que ele ia vegetar, entendeu? Mas isso foi dado pro meu esposo, pra mim não. Eu via a diferença, ele era uma criança diferente, ele era uma criança parada, se deixasse ele o dia inteiro sem mamar, sem trocar, ele não dava sinal, ele ficava com o olho olhando para cima, sem mexer, você passava a mão, ele não te acompanhava. Eu achava estranho aquilo, eu falava com meu marido, ele disse que era normal.
Até que quando enterou o 8º mês, quando ele estava com 8 meses, ele não sentava, ele não firmava a cabeça. E a idiota aqui, né, percebia, mas também falava pro pediatra, o pediatra também não me falava. Até que o pediatra falou, ó, quer tirar a sua dúvida? Eu vou te encaminhar para essa neuropediatra e ela vai te falar. Quando chegou lá na neuropediatra, gente, ela examinou, pegou ele debaixo dos bracinhos, magrinho, gente, desnutrido, era alérgico a leite, né, como ele é até hoje, a gente não sabia. Pegou ele assim, me entregou ele de frente, assim, peladinho, e falou, toma, mãe, essa é a tua cruz. Ele vai, se ele sobreviver, ele vai vegetar em cima de uma cama. O teu filho é cego, surdo e mudo, não tem chance nenhuma de vida. Gente, eu ouvi tudo isso. Eu vi num pranto de choro dentro do circular, naquela época, não podia pagar nem táxi, sabe? Vim com ele chorando, todo mundo tentando me acalmar dentro do ônibus, eu não conseguia falar o que era. E com isso foram 17 internações, muitas convulsões, até que Deus libertou ele por completo das internações e das convulsões. Nisso o Senhor chamou nós, né? Nós obedecemos a Deus, fomos servir a Deus na congregação. Não falo que é a igreja, o Deus que nós conhecemos, a fé que entrou nos nossos corações, que tudo nós pedia para Deus, tudo. Nós ajoelhava, eu e meu esposo, entregava ele na mão de Deus. E Deus foi mostrando o poder dele na nossa vida. E o médico mesmo falou pro meu marido, não vou te cobrar a cesariana, vou cobrar só o ajudante e o auxiliar e o anestesista. A minha parte eu não vou cobrar, porque você vai ter que gastar com funerária, tá? E hoje meu filho tá aqui com 37 anos. Eu acho ele muito inteligente, gente. Ele ouviu a minha sogra falar para buscar uma Coca-Cola. Ele tá gritando lá porque ele sabe que eu estou falando com vocês e que o meu marido vai trazer uma Coca-Cola, tá? Uma criança que ia vegetar, enxerga mais que eu, ouve o que não precisa, grita mais que tudo, tá? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Esse é o meu relato do parto do Marcos Paulo que eu senti de contar para vocês, tá? De vez em quando vem uns flashes na minha cabeça e eu quero partilhar com vocês. Gente, o vídeo ficou muito comprido, não vou cortar. Peço para vocês, assistam até o final, dê like, pessoal, tô precisando que esse canal cresça, dê like, não gravei lá do lado dele para vocês verem, porque ele grita muito e ia atrapalhar muito eu estar falando com vocês, mas vocês já conhecem o meu bebezão, meu anjo sem asa, 37 anos com a gente, e a gente quer que continue mais 37 anos, né, e agradeço vocês de coração por estar aqui comigo. Assistam, vê se vocês gostam. Não chorei porque hoje é uma vitória, não tem por que chorar. Se fosse no passado choraria, hoje eu não choro mais. Hoje é só felicidade, meu filho é perfeito. Gente, eu falo que o meu filho é perfeito, e o meu filho é perfeito. Meu filho é perfeito. Ele ser assim não diferencia ele de um ser qualquer humano, ser humano. O meu filho é perfeito. Perfeito. E eu amo de paixão, como todos vocês que estão aqui comigo, muitos amam meu filho, acho que quase todos, né? Amam meu filho. Gente, vou encerrar por aqui. Espero que vocês assistam, deixem bastante like, comentem bastante. Preciso dar um engajamento nesse canal para crescer, tá? Pra gente ser um canal grande, ser uma família grande. Deus abençoe cada um de vocês, espero que vocês venham gostar. A paz do Senhor com todos, a paz do Senhor Jesus com todos, a paz com todos. Até mais.